nessa semana temática aqui sobre puerpério, nesse perfil. Ó quem já chegou. Ó quem já chegou, já vou botar pra dentro, ó. Vou botar pra dentro. Olá! Ah, peraí que eu tava aqui Oi. tentando botar a Fê pra dentro, peraí. Ah, Acabou. tá. Aí, eu não tenho essa chiqueza sua, né? Eu sou uma pessoa... Ah lá, Fê entrou. Pronto, tá aí. Então, minha gente, bem-vindas. Eu tenho certeza que a maioria é bem-vindas, né? Oi, Olá! Nossa Fê! Senhora! O que é isso, gente? Isso aqui é o Nossa, red carpet? Vocês não me avisado. Eu fiz Olha, uma gente, aula, hã? eu fiz uma aula hoje cedo que eu aprendi que eu tenho que pensar no fundo, tal, da minha eu sei, imagem. eu sei. Eu tava Você lá. estava lá também? Ah, Uhum. Ah, tá, ok, 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 ok. Minha gente, olha só. Estas duas que vão fazer companhia conosco aqui pelos próximos minutos aí de conversa são amigas, são parceiras de trabalho, né, com quem eu já dividi dores da minha vida, histórias de pacientes, cenas maravilhosas da vida, de quem eu tenho saudade tátil de abraçar, e quem eu admiro na lida com o seu saber, né, e com o seu fazer clínico. Então é gente que eu trago para dentro, para vocês que não conhecem poderem conhecer. E hoje a gente vai falar de puerpérios no plural. Por que que a gente precisa falar disso no plural? Por que que são vários puerpérios? E cada uma dessas duas mulheres que está aqui comigo, por favor, elas só estão no quadradinho menor porque esse Instagram faz um negócio que eu não sei como é, mas não quer dizer que eu sou o mais importante dessa tela. Por favor, coloque todo mundo naquele círculozinho que você parte em três, que a gente aprendeu na terceira série, que para mim é assim que a gente gosta de conversar. Então, se apresentem aí, por favor, meninas, para quem não conhece vai, vocês. Fábio. Sim. Ah, eu tô. Não, você começa. Eu sou Fê Lopes, eu sou psicóloga, sou psicanalista, sou podcaster, sou escritora, é isso que eu sou. Pode ir você, pai. Diga o seu podcast. Podcast é o Psycho Podcast, Psycho com Y, podcast de psicologia e cultura pop, daquele jeito que a gente gosta. Vai ficar salvo, não se preocupe. Boa noite a todos. Obrigada, Xande, pelo convite. Obrigada, Fê. Que delícia a gente estar fazendo esse bate-papo. Eu sou a Patrícia, sou psiquiatra, psiquiatra perinatal, psicoterapeuta também, minha abordagem também é psicanalítica e mãe de dois. Você também tem um, né, Fê? Um ou Tenho, dois? tenho Um, por né? enquanto. Sou mãe da Esther, de 4 anos, e do Calil, de 6. A rainha dos slides, isso mesmo. Isso, Rainha, a diva dos rainha tá. slides, eu mesmo. Bom, eu sou Alexandre, eu sou psicólogo, eu trabalho com famílias, casais, grupos, tenho trabalhado muito nessa pandemia com empresas, escolas, nessa transição para o online, nos dilemas da saúde mental de uma vida virtualizada. Mas hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu adoro, que tem a ver com a minha vida, que tem a ver com a minha trajetória profissional nos últimos 15 anos, que é puerpério, né? Então, a gente já começou aqui falando nesse perfil essa semana sobre puerpério, fiz algumas perguntas que eu vou continuar respondendo, mas eu queria, para a gente começar, que cada uma pudesse se localizar que tipo de puerpério vocês mais atuam. O que que vocês acham que é mais comum aparecer para cada uma de vocês e como a experiência de vocês está dando lugar a uma percepção muito particular do puerpério? Uhum. Fê, quer começar? Não, pode começar você. Bom, eu sou psiquiatra, né? Então, para mim, a minha escuta, ela está muito relacionada à depressão.
né? Então, os puerpérios que chegam para mim são puerpérios adoentados, né? São puerpérios que muitas vezes já a mulher, a família, já tentaram de todas as formas entender, elaborar isso de alguma forma, né? E acaba entrando dentro da patologia. Então, o que eu escuto, né? O que chega para mim realmente é a depressão pós-parto, a depressão puerperal, em suas mais variadas formas, assim, né? Desde quadros mais leves, que a gente até às vezes fica ali na berlinda, né? Se é uma patologia ou se é realmente essa fase, né, Xande, desse luto todo, de toda essa elaboração que a mulher precisa fazer com ela mesma, a família, e, né, parceiro, parceira, enfim. Até casos graves, né, como ideação suicida, com quadros psicóticos, e quadros mais tardios também, né? Então, a minha escuta, ela é uma escuta um pouco mais tardia. São poucas as mulheres que acabam desenvolvendo uma depressão puerperal logo no pós-parto imediato, assim, né? O pico de incidência, ele é lá entre 6 meses e 9 meses. E é o que bate com a clínica, né? Na clínica a gente percebe que é nessa fase mesmo que a demanda, né, para mim, né, ela acaba aparecendo mais, aparecendo com mais vigor, digamos assim, né? E daí tem uma parcela um pouquinho menor, que são mulheres que se veem diante de um puerpério absolutamente normal, fisiológico, né? E que acham que estão doentes. Então, isso existe também, né? Eu acho que é muito rico a gente ter essas conversas aqui, justamente para entender o que é o que, né? Porque acaba aparecendo muito de mulheres que não se reconhecem mais, que estão numa crise de identidade muito forte, que não conseguem entender o que está acontecendo com elas, não conseguem entender esse novo papel, construir isso de novo, né? Se veem muito melancólicas, e elas acham que daí estão depressivas, enfim. Então isso aparece bastante também, Olha, menos eu quero comentar do que você está falando, mas tem uma mulher aqui falando que está muito mal, que está se sentindo péssima e que está pensando em tirar a própria vida. Então eu quero fazer um pedido para você. Olha, preste atenção, olha nos meus olhos. Nós vamos te dar força para isso, para você sair desse estado que você está. Espera a live terminar. Depois você pode entrar em contato comigo pelo direct. Eu vou falar pessoalmente com você. Não se preocupe. Tá? Assista aqui a conversa com a gente. Você não precisa fazer nenhuma... Vamos combinar de você não fazer nenhuma atitude desesperada agora. A gente está junto. Tá? Depois que terminar aqui a live, a gente vai conversar. Você me escreve e eu vou dar um encaminhamento profissional a isso para te ajudar nesse momento. Tá? Eu posso atender também, tá, Xande? Tá. Acabei de ler ali. Tá. Eu tinha até aberto a tela do CVV aqui no computador para pegar o contato. Sim. Mas eu tô só dizendo para você, se você quiser, fecha os olhos, sente aqui, ó, um abraço meu. Fecha os olhos e sente que eu tô te dando um abraço agora. Pode chorar nos meus ombros, não tem problema. Imagina que você está sendo amparada. Você vai ser escutada. O seu sofrimento não é um sofrimento sem saída. A gente sente isso, mas a gente expande depois, a gente muda de sensação em relação ao sofrimento. Então, calma. A gente está junto. Depois da live, a gente vai conversar. Tá bom? Obrigado. Eu me coloco à disposição também, tá? Aí, ó. Bom, então, minha gente, eu quero voltar agora aqui. Deixa eu só respirar. Voltar porque eu quero comentar isso que você trouxe, Paty, que é importantíssimo. Primeiro, eu sinto que a gente corre o risco no puerpério de fazer como a obstetrícia faz em relação ao parto. Que é intervir em situações que são fisiológicas e não intervir naquelas que são graves. Isso. Né? Que é o que acontece.
que é o que acontece. É o grande paradoxo do manejo da depressão puerperal é esse. Normalmente, as intervenções, elas são imediatas, né? Então, nos primeiros 15, 20 dias, quando a mulher ainda está no blues, né? Então, é ali que acontece a medicalização do puerpério, na maior parte das vezes, e sem muito critério, assim, porque quando a gente tem um público, uma mulher que já tem um histórico de depressão prévia, que já tem um uso de medicamento, que já faz um acompanhamento, e ela fica muito mal no pós-parto imediato, é um cenário. Né? É uma coisa. Mas não é o que é mais comum, né? Porque essa mulher, ela vai estar sendo acompanhada, muitas vezes ela já vai estar medicada se precisar, né? Então, o mais comum é justamente aquele boom do neném que chega, né? Você, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo? O que que eu fiz da minha vida? Sim. Então, acho que essa é a frase do puerpério imediato, assim, né? Dá para voltar? Dá para comer barriga no ovário de novo, né? Não tem como. Então, e ali que causa, muitas vezes, sintomas de ansiedade. Então, não é nem depressão que se manifesta ali, né? São sintomas ansiosos, às vezes até mesmo crise de pânico, muita insônia, muita preocupação, né? Às vezes até as obsessões, que são bastante comuns no puerpério também, nesse momento mais imediato. E aí o profissional que está ali atendendo fica perdido e acaba não fazendo essa distinção de qual psicopatologia está se apresentando e medicaliza. E aí segue medicalizado até, às vezes, um ano e meio, lá para frente mesmo, às vezes mais até. Então, é uma pena. Uma vez eu ouvi, Paty, que os principais médicos que prescrevem antidepressivos são ginecologistas, né? Justamente porque acolhem nesse puerpério imediato a sensação que eu tenho não, o que eu vejo é que a gente medicaliza tristeza, né? Assim, medicaliza medo, porque a gente não fala mais medo, a gente já fala angústia de cara. Tudo virou um adjetivo psicopatológico, né? E é isso, medo, eu não sei o que fazer com essa criança, nunca tive uma criança, não sei o que fazer, eu vou errar pra caramba. Então, eu acho bastante importante, acho curioso isso, né? Justamente os GOs, que são esses que vão receber elas nos 15 dias, 10 dias, enfim, no retorno pós-parto, então, de cara, que vão ali optar pela medicação, né? Que quando não é bem no Brasil, prescrito, sim. No Brasil, Fê, tem uma curiosidade bem brasileira, assim, que quem mais prescreve antidepressivo no pós-parto são os obstetras e quem mais prescreve antipsicótico no pós-parto são os pediatras. Gente, que é por causa do leite. Da lactogogo, que é o Equilide, né? Então, assim, tipo, tudo. Eu acho que tudo vale errado. explicar isso para as pessoas, né? Porque pode ser que muita gente não conheça essa história do Equilide. Bom, o Equilide é uma medicação. Bom, vou contar a historinha do Equilide. Tá? Sulpirida é um antipsicótico que foi desenvolvido para tratar a esquizofrenia. E aí os pacientes tinham muitos sintomas, né? Delírios, alucinações, enfim. E tomava essa medicação e esses delírios, essas alucinações melhoravam muito pouco. Em compensação, eles ficavam com ginecomastia, que é o peitão grande, e começavam a produzir leite. Então, para a psiquiatria, é um remédio que não serve, a gente não usa para tratar transtornos psicóticos, né? Essas condições assim. Aí, o que a indústria fez? A indústria daí derivou essa medicação, que é um antipsicótico, é um bloqueador dopaminérgico das vias, né, que produzem esses sintomas positivos, muito fraco, mas é um bom bloqueador dopaminérgico da via da prolactina. Então, eles derivaram isso para a pediatria e fizeram um lobby muito grande com isso, né? Se você vai para outros países, é muito menos prescritos do que no Brasil, né? Tem países que nem sabem. Não só, mas vamos pensar que a prescrição medicamentosa no Brasil, em amplo espectro, ela é uma atividade muitíssimo mais recorrente do que em outras culturas médicas, não é? Sem dúvidas, sem dúvidas. Então, essa história da sulpirida, né? Agora está em bula,
que é proscrito na amamentação. Que foi uma pressão gigantesca, assim. Eu tinha na minha agenda, nos anos passados, eu tinha na minha agenda. Todo dia 5 eu mandava e-mail para as indústrias. Denunciando, falando que tinha que ter em bula e tal. Assim, não acho que foi por causa dos meus e-mails que consta em bula que está proscrito, mas está proscrito. Ótimo. Olha, minha gente, vocês têm aqui a história viva da psicofarmacologia brasileira. A mulher responsável pela proscrição do equilíbrio. Equilíbrio, isso aí. E o equilíbrio, ele tem uma característica que é deprimir. A gente sabe disso, da psicofarmacologia. Uma das características dele é causar depressão, porque ele faz um rebaixamento das funções cognitivas, do sistema límbico, do monte de recursos cerebrais, né? Então, outra, você estava perguntando o que eu escuto na minha clínica, né? Chega isso também, Xande, chega isso. De mulheres usando 100 miligramas, 150 miligramas, 200 miligramas de equilíbrio e completamente deprimidas, né? Aí a gente só tira o equilíbrio e tá tudo resolvido, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa prescrição, né? E eu sempre gosto de fazer aquela brincadeirinha Labela Gil, assim, né? A gente pode substituir o equilíbrio por uma boa consultora em amamentação. Por exemplo. Olha, Patrícia, a gente podia fazer, a diva dos slides está aqui, a gente podia bem fazer um slide com você com aquela posezinha. Né? Um meme. Podia muito. E eu acho que essa história do equilíbrio, ela já conta muito dessa clínica do puerpério, porque tem isso também, né? Assim, quando você pergunta para mim o que chega no meu consultório, eu penso, treta, porque se chegou no consultório já deu ruim, né? A gente já tem uma amostra viciada, que eu chamo, que é isso, já tem alguma questão e tal. Então, e muitas questões que às vezes chegam no consultório ou que chegam às vezes até para a Paty, para os psiquiatras, são questões que têm a ver com essa ideia de que tem alguma coisa estranha acontecendo e quando você vai ver, tá só dentro daquilo que é o blues, que é a vida da adaptação que chegou uma criança em casa, que é a mudança de ritmo, né? Então o ritmo era um, agora o ritmo em casa é outro, as questões do sono, que não quer dizer que elas sejam menos angustiantes, mas já chega numa roupagem de que isso é um transtorno psíquico, sabe? E às vezes o que a gente está falando é desse sofrimento que é, sei lá, como se a gente estivesse falando de luto, entende? Assim, tem um tanto que está dentro da normalidade, o que não quer dizer que não caiba a escuta terapêutica, mas que a gente cria muito um lugar de medicalização, de sintomalização, sei lá se existiria essa palavra, mas de puerpério virar um sintoma, né? E puerpério não é um sintoma, não é uma fase da vida de pessoas que vão ter filhos, né? Sim. Eu já vi uma discussão interessante se isso baseado em Vygotsky, que é um cara que eu adoro, que ele fala da transição como uma característica normativa da vida. A transição é normativa ao processo de desenvolvimento. Só que ela tem o que ele chama de características negativas, que ele chamava lá um século passado, eu não sei se ele chamaria isso, porque eu nem gosto muito desse negativo, porque fica parecendo que não gera coisa boa, né? Mas o que ele chama de características negativas é esse rebaixamento da consciência, no sentido de que você tem um enturvecimento da sua identidade e uma sensação de que você precisa imprimir muito mais energia para se desenvolver do que em outras fases da vida, né? E isso é interessante, que eu gosto disso que o Vygotsky traz, porque o puerpério, nisso que a Fê acabou de falar, né, não é uma patologia, não é um sintoma que precisa ser necessariamente medicado. O que é medicado não é o puerpério da mulher, é uma característica da história dela, às vezes que nunca foi medicada e que eclode no puerpério, mas que já aparecia como uma depressão, né, muito antes da gravidez, ou com alguma característica psicótica que já vinha antes da gravidez.
mas a gente está falando de uma transição da identidade. De uma transição da identidade muito profunda, que mexe com todos os lugares dessa mulher, né? E eu estava falando, agora eu já não me lembro onde, que a diferença da violência obstétrica para as outras violências é que, por exemplo, quando você vive uma violência urbana, a sua vida pode estar minimamente organizada e você só ter que saber só com o impacto daquela violência. A violência obstétrica, além de você ter que viver a elaboração daquela cena horrorosa, depois ainda tem um puerpério para você cuidar dele. Então, essa conjunção que no Brasil é muito comum, de violência obstétrica com um puerpério solitário, isso também pode ser um contexto gerador e propulsor, né, facilitador de patologias de diversas sortes, né? Posso fazer um adendo? A violência obstétrica, ela é um dos grandes fatores de risco para a depressão puerperal. E para o TEPT também, né? As mulheres que vivenciam a violência obstétrica, elas têm uma queixa muito específica de dor física, né? Elas vivenciam dor, não só em região ali do períneo, né, quando tem essa manipulação e tal, mas dor física mesmo, de pressão no ombro. Então, é uma vivência muito, quando eu escuto, né, me dá uma sensação de uma vivência muito visceral, assim, muito corpórea mesmo, né, uma marca que realmente fica, né. E aí, eu fico assim, me perguntando se... Desculpe, te interrompi. Não, pode ir. Não, termina de falar. Essa sobreposição, né, da violência e daí a entrada do puerpério e eu não sei como é que é para a Fê, que atende bastante também essa questão da amamentação, mas tem um impacto muito grande na amamentação a violência obstétrica também, né, na própria fisiologia, né, da descida do leite, né, e nos bloqueios que vão ficando ali. Então, tem desdobramentos a longo prazo, né? Não é uma coisa que fica ali nessa cena, né? Tem uma hipótese do Jorge Barudi, que é um autor que trabalha violências na família de todo tipo, que as somatizações diminuem quando você está em culturas que podem falar mais das violências. Então, pode ser que essa projeção do corpo, né, ela fala, tá doendo aqui, tá doendo aqui. Isso. É porque é o tipo de dor que costumam escutar e olhar para mim quando eu sinto. Né? Exato. Quando eu falo dessa dor esquisita, que é, como dizem em Minas, né, um trem, né? É um trem que eu estou sentindo, estranho, angústia, uma coisa estranha, que não tem a ver com o bebê fofinho e lindinho que está aqui do meu lado, saudável, não tem a ver com a bênção da chegada do bebê, não tem a ver com a família inteira celebrando, tem alguma outra coisa que aconteceu comigo. Né? Então, a projeção dessa dor, né, no corpo, me parece também um sintoma da nossa dificuldade de lidar com a dor. E de reconhecer também, né, Xande? A maior parte das mulheres que vive, que assim, eu estou dizendo da minha escuta de novo, né? Não reconhecem a violência como violência, né? Elas ainda têm essa percepção que é assim mesmo, que foi assim, que elas erraram, né? Que o que aconteceu foi muito perigoso, né? Porque elas queriam um parto ou porque elas queriam um determinado tipo de atendimento. Então, além da violência em si, a culpabilização da mulher ela é muito forte, né? Eu tenho frases assim que eu já ouvi que são estarrecedoras, assim, do tipo mostrar a vagina ensanguentada, uma episiotomia para o marido e dizer, olha só, a M que a tua mulher quis fazer, por exemplo, né? Então é um lugar de culpabilização muito grande. E aí a mulher já entra no puerpério com o pé na culpa, né? E isso só vai se amplificando. Então tem essa questão também bem forte, né? Não, isso aí é importante a gente colocar que isso é uma atrocidade, né? Essa cena que você acabou de descrever é uma atrocidade, é misoginia de jaleco, né? E dentro desse campo da violência obstétrica tem a gravidade de que é algo que, como você falou, né, Paty, tem pouco lugar que a gente
consegue dizer que aquilo é violento, que aquilo é violência. A gente ainda está brigando para que esse campo seja reconhecido como violência, né? Vira e mexe tem essa disputa de poder de que violência obstétrica não existiria. Teria a violência contra o ginecologista, não? E a violência contra o GO, né? Teve um movimento sobre isso. Então, acho que aí, além de tudo, tem esse lugar de que tem um mal-estar que você não sabe qual é, que você viveu, que você não tem socialmente um lugar para falar disso. Alguém que vai te dizer, nossa, mas foi muito violento. E aí, a gente está falando dessas cenas muito trágicas, mas é tão violento você tá lá numa cesárea e as pessoas estão conversando sobre as Olimpíadas enquanto estão te cortando, assim, sabe? E ignorando a sua existência ali do mesmo jeito. Óbvio que a gente não está falando na mesma proporção de dor, mas é isso, é considerar aquele corpo tanto quanto no momento que ele vai lá e mostra a vagina da mulher ensanguentada, ou quando ele diz, na hora de doer, na hora de fazer não doeu, era alguma coisa assim, né? Na hora para fazer você não gritou, que é mais difícil às vezes de você nomear como violência porque é só uma fala, ele falou ali, né? Então, acho que esses são agravantes que chegam pra gente no consultório de pessoas que estão sofrendo e ainda nem entenderam que estão sofrendo por conta disso, muitas vezes, Isso. né? Que isso está envolvido no sofrimento que ela está trazendo agora. Que é isso, a pessoa que teve um epísio e não está conseguindo sentar para amamentar esse bebê, e aí isso dá ruim na amamentação, que aí dá ruim machuca o peito, e aí isso vai virando uma cascata de coisas difíceis. O que eu tenho visto chegar, além dessas questões de violência obstétrica, de pessoas que estão mais deprimidas, é muito esse lugar do não sei o que fazer com essa vida agora, assim. Que eu vou ser agora, assim? Que eu vou fazer? O que é para eu fazer? O que eu deveria já saber cuidar desse neném que eu já não sei, que eu já estou errando, então eu já tinha que ter sabido lá atrás. Isso é de uma exigência, de uma performance ali do que é ser mãe, o que é ser pai, né? Assim. A Dani Leal está assistindo a nossa live. Vamos botar ela para dentro? É óbvio. Vamos botar ela para dentro? Dani, entra aí. Entra aí, Dani. Ela tem uma fala do puerpério que eu acho muito brilhante, assim, a Dani, que o puerpério é igual à adolescência. E aí casa com o que você está falando do Vygotsky, de ser um momento de transição e de crise, né? Que o puerpério é essa adolescência, assim. Gente, eu quero falar sobre isso também. Eu acho isso muito legal. E isso, né? Estamos falando também de um puerpério, né? De alguém que está feliz que esse bebê chegou, que está numa situação que tem condição de receber esse bebê, de que foi para uma, sei lá, pode ter tido uma experiência de parto X. Isso também é um recorte, né? Não dá para... Estava programado. Eu estava no escurinho. Dani, se alguém conhece, por favor, se apresente na fila do pão do puerpério. Eu sou tia dessas duas que estão aqui maravilhosas. Sou psicóloga também. Eu acho que você precisa chegar um pouquinho mais perto, Dani, porque está falhando muito o som. Ou então trazer o celular para mais perto. Gente, eu não estava preparada para lá. Sim, mas é assim, a vida é assim. A vida do puerpério é assim, não é verdade? Quem sabe improvisa. Você estava preparado para ficar em casa, de repente o menino aparece lá com uma coisa e você precisa ir para algum lugar com ele. Né? Isso aí. Não, e quantas coisas do puerpério que a gente está falando aqui, que se resolvem numa experiência que a Dani tem e você também tem, Xande, bastante, não sei se a Paty tem, nos grupos, né? Esse lugar dos grupos, de poder falar sobre o puerpério, de alguém que está vivendo a mesma coisa que você, de encontrar paz. De reconhecimento, né? De se reconhecer na fala do outro, né? Da outra.
A gente falou um pouquinho disso até em uma conversa que foi super bacana no Ciaparto, que é... Ah, foi no Ciaparto que eu falei esse negócio da violência. Não foi no Ciaparto. O louco. Sim. E é de como os grupos, eles funcionam em muitos momentos como esse espaço aonde você pode fazer a aprendizagem na escola mais antiga da humanidade, que é com os pares. Né? Essa aprendizagem por modelagem, que eu vejo os modelos disponíveis, eu entendo com o que eu me identifico, o que não faz sentido para mim. Ainda mais nesse momento que a gente está, que muitas das novas famílias, elas não estão comprando a maternidade das antigas gerações, né? Então, eu não quero fazer comigo a mesma coisa que a minha mãe fez, que a minha avó fez, né? Que a gente, nas antigas comunidades e nas antigas famílias, tinha essa transmissão transgeracional do conhecimento. E a gente hoje tem muitas mulheres dizendo, eu quero fazer diferente. Mas como, né? Se eu não tenho outras mulheres compartilhando o cotidiano comigo. A gente está falando das menores coisas. A gente está falando de eu não sei se eu acalmo o meu filho da melhor maneira. Eu não sei se o choro do meu filho é normal. Eu não sei se eu sei fazer X, Y, Z. E eu não vejo as outras mulheres também em processo, também falhando, também não sabendo essas respostas. Então, eu acho que isso é muito curativo. Assim, só o habitar esse espaço do coletivo já é um processo de cura. E eu acho que reposiciona esse papel da maternidade, que é uma coisa que a Fê falou que eu gostei muito, tirando ele desse lugar daquilo que eu deveria estar performando de uma determinada maneira, né, que eu acho que tem a ver com os nossos processos de escolarização até, que é assim, eu primeiro aprendo na intimidade, eu aprendo no privado e depois eu vou para o público com um saber. Eu vou para o mundo com uma coisa que eu já tenho pronta para entregar. E a maternidade, ela desvela esses processos de aprendizado e muitas mulheres se sentem nuas, né? Se sentem completamente expostas, sendo devassadas por esse olhar do mundo que já espera uma performance. E é um aprendizado cotidiano, né? E a cada nova fase é mais aprendizado. Então, eu acho que poder naturalizar esse processo, ser público, continuado, e que essa é a forma normal da construção dessa identidade. Ninguém foi para a universidade se tornar mãe antes de engravidar, né? Então, isso não existe. A gente tem Maravilhoso. uma ilusão, né? A gente tem uma ilusão de que porque somos os adultos, a gente é quem deveria saber tudo sobre como vai ser. Só que tem uma coisa, que isso é uma coisa que eu vejo acontecer muito frequente no consultório, que eu não conheço esse neném, cara. Então, tem coisas que eu vou viver com essa criança que eu posso ter lido várias paradas, mas eu não sei como vai ser essa amamentação, se a língua vai ser presa, se não vai ser presa, se o leite vai descer, se eu vou gostar de amamentar. Eu me planejei muito para amamentar e aí eu tô odiando a experiência. Então, tem muita coisa que você só consegue realmente saber depois que você atravessa a ponte e que você vai aprender enquanto você caminha, né? Isso é muito diferente de tudo que a gente tem na sociedade, que é uma ideia de que você tem que saber muito antes para daí poder dar play no seu X projeto, né? Eu tô tendo a experiência de acompanhar o puerpério de uma grande amiga, assim, e ela, sei lá, a neném deve ter 20 dias, é muito pequenininha. E no terceiro dia de hospital, ela tava assim, meu Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei como é que eu vou entender. Eu falei, cara, daqui uns 30 anos, talvez. Tem uma coisa que você não vai entender. Você não vai entender nem quando fala. A gente tem uma ilusão, né? Que a gente vai entender super tudo quando fala. Não, você vai fazer uma aposta, é isso, você faz apostas. E a gente fica nessa ansiedade de que a gente já tinha que saber, e é curioso que o bebê, se a gente for pensar no bebê, ele é o cara mais generoso que tem, né? Porque ele é o cara que além dele ter espaço para que você erre muito, tem uma coisa que ele te mostra ali, para ele aprender a andar, ele tem que cair muito.
Acho isso uma coisa muito bonita se a gente consegue se conectar com esse pedaço, que a gente também está caindo junto, né? E levantando, tentando andar, e a gente erra e faz de novo. É isso, né? Olha, tem um monte de gente pedindo curso com a Dani, eu só quero dar um spoiler. Até o final desta live você ficará sabendo de um curso em que não só está a Dani, mas está a Patrícia, a Fê, mais gente comigo. Todo mundo junto num curso sobre puerpério. Então, os seus problemas acabaram. Tem curso de Dani para você, mas não é só isso. E não é só isso. Calma que você vai ligar já. Calma. Até o final você vai ver. Eu queria fazer um comentário sobre isso que a gente estava conversando agora, que para mim é bastante esclarecedor, assim, que é o consumo de literatura ou de guias, né, modos de fazer, né? Então, bom, não vou nem citar nomes de livros, né, para a gente também não parecer assim, né? Mas assim, como essa experiência está muito perdida, né? Como a Dani pontuou assim, brilhantemente, né? Eu percebo as mulheres buscando esse conhecimento em algum lugar. E esse lugar é o saber científico, né? Científico, porque tem um monte de coisa que já nem é mais científica. Por exemplo, o choro controlado. Né? Isso é uma violência contra o bebê, todo mundo sabe, você pode conversar com qualquer psicólogo, bom, qualquer psicólogo não, mas bons psicólogos, bons psiquiatras infantis vão falar. Não, né? Mas enfim. Ajuda bastante. Oi? Que estudar a teoria do apego ajuda bastante. Sim, né? Mas assim, um consumo de modos de fazer, então a rotina, o sono para mim assim aparece como uma grande preocupação, né? Como educar o sono do bebê, né? E daí isso vai se desdobrando, né? Como fazer introdução alimentar, como fazer isso, como fazer aquilo, e vai se criando. Eu brinco que parece uma neurose materna, assim, porque daí a mulher ela vai ficando sobrecarregada de informações que são contraditórias, que ela nunca acerta, que ela nunca consegue chegar naquele resultado que o livro disse que ela ia chegar se ela seguisse exatamente aqueles passos, né? E ela vai se desconectando dela, vai se desconectando do bebê, vai se desconectando dos valores que ela precisa trazer na maternidade, né? E aí vai a ladeira abaixo, né? Não sei se vocês percebem isso na clínica também. E tem uma coisa que você está falando que é bem isso aí, né? A mulher tá lendo. Chega um pouquinho mais perto, a voz ficou longe. A mulher tá lendo, consumindo 1000 livros, várias teorias, fazendo o webinário do não sei o quê, de como dormir o bebê e como... Tarará, e o cara não tá sabendo nada, né? Porque isso que você está trazendo é muito esse discurso nessa de tomar para si, eu que tenho que saber, eu que vou fazer, e aí depois a gente colhe lá na frente também, eu faço tudo sozinho. Né? Porque quando a gente está pensando em vários puerpérios, eu também penso nisso, no puerpério do companheiro ou da companheira que não gestou, né? Que entra em qual lugar, que não está amamentando. Então, porque eu estou consumindo tudo, como é que se faz, e aí como é que eu divido isso? E é muito curioso, porque muitas vezes o que eu escuto muito é pô, e aí ele chega e acalma o bebê em 5 segundos. Eu que li toda a internet inteira, não rola. Ele chega... Talvez porque ele se conecta ali de algum outro jeito, né? A intuição, né? O Winnicott tinha essa fala que a gente atrapalha muito os pais, né? Então, eu fico pensando que também tem isso. Quando a gente vai falar de puerpério, como é difícil a gente conseguir falar de puerpério e pensar não só na figura da mãe, né? E pensar que o puerpério, ele é algo vivido na chegada deste bebê naquela família. Que tudo bem, pode ser uma família de mãe e bebê, mas... boa parte das vezes a gente está falando de uma família que tem mãe, companheiro e o bebê. Mãe, companheira e o bebê. Né? E como a gente tem uma tendência a resumir a essa duplinha só, né? Tudo bem, eles têm um lugar especial de encontro, de desenvolvimento, tem uma coisa que se vive ali e tal, mas a gente tem feito muito esse esforço, né? De lembrar que o puerpério, ele tem afeta uma rede. Dani, o que você tem vivido como psicóloga
Vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, mas eu quero que todo mundo saiba. O que você tem vivido como psicóloga, escutando mulheres que estão vivendo puerpérios pandêmicos em vários lugares? Sim, isso é uma coisa muito interessante, né, gente, que aconteceu com a virtualização dos atendimentos, que o consultório virou uma instituição globalizada, né? Uhum. Janela para o mundo. Uma pessoa do interior de Belém, na hora seguinte na Nova Zelândia, na outra na Itália, na outra no Canadá, na outra... Então, eu acho que isso tem feito uma coisa tão interessante com a escuta, com a nossa possibilidade de escutar essas histórias, que a de fazer mais presente do que nunca. Isso que a Fê está acabando de falar. Que é assim, essa mulher, ela não está construindo uma maternidade numa bolha isolada de todos os outros contextos. Então, essas famílias, elas são sustentadas ou não por uma família extensa, por uma rede social, por uma rede, por diretrizes e um funcionamento de uma sociedade que é política, né? Então, essa falha da mãe, que é compreendida ou nomeada dessa forma pelas próprias mulheres, isso é uma coisa que tem sido muito falado, né? Assim, quando essa mãe não está dando conta de uma coisa, ela muitas vezes não está suficientemente apoiada para dar conta disso, né? E eu acho que na pandemia, no Brasil, eu não sei se vocês estão vivendo isso também na clínica, mas eu sinto que o nosso nível de adoecimento, assim, adoecidos de Brasil, é muito mais profundo do que nos outros lugares. Sem dúvida. E eu acho que isso tem a ver com a nossa necessidade de tomar como individuais algumas responsabilidades que poderiam e deveriam estar sendo compartilhadas como parte social, né? Que a gente poderia relatar em medidas que estão acordadas com uma comunidade. Assim, olha, agora nós estamos vivendo isso, a gente pode ir até aqui, esses são os nossos combinados como comunidade, e eu posso cuidar de algumas coisas que são, né, da nossa alçada. E eu sinto que as famílias no Brasil, elas estão tendo que definir coisas como decisões individuais que deveriam ser do coletivos, e isso aumenta muito o peso, especialmente das famílias que estão no puerpério. Sem dúvida. Eu tenho percebido muita insônia, muita ansiedade, queixas assim de mulheres que estavam bem e começaram a ficar muito ansiosas depois da pandemia. A fragmentação da família, né? Então a casa da avó, a casa da tia, a casa da vizinha, que ainda eram recursos. Agora um pouquinho menos, eu acho que a vacinação avançando, né? Tá dando assim, algumas famílias têm flexibilizado um pouco mais e tal. E eu conheço famílias, eu atendo famílias que estão absolutamente isoladas, que é o casal e os filhos e ponto. Não se tem convívio com mais ninguém de fora, né? E isso assim, para mim, eu acho bastante assustador, assim, né? Eu tenho feito alguns atendimentos familiares e, claro, a tela ela prejudica muito a avaliação das crianças em si, né? Mas eu tenho percebido em algumas crianças aquele olhar autístico. Eu não estou nem falando autista, né? Mas aquele olhar que não captura, que não vem, que não fala. E por mais que você faça 1, 2, 5, 10 sessões, a criança não vem, né? E eu fico me perguntando se isso já não é uma consequência, né, desse isolamento, dessa falta né, do excesso de tela também. Então, eu conheço famílias que estão, desde que começou a pandemia, estão em casa, o casal e os filhos, televisão e os dois em home office. E as crianças quando crianças muito pequenas tiraram da escola e crianças um pouco maiores fazendo o homeschooling. Ensino virtual. Jesus, eu acho assustador, assim. E como está sendo difícil ajudar essas famílias a encontrar saídas de flexibilização com segurança.
né? Então, fazer um passeio com segurança, né? Sair para descer no playground com segurança, né? Ou fazer pactos entre famílias, né? Com combinados, enfim, com segurança. Então, eu não consigo nem, algumas famílias, né? Eu não consigo nem abrir esse tipo de sugestão, porque já parece uma coisa assim, não, 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 é perigoso, é perigoso, é perigoso. Né? Então, isso tem me preocupado muito na clínica. Né? E assim, daí você vê os dois medicados, né? As crianças né? Esse olhar autístico, essa brincadeira repetitiva, às vezes até o jogo, né, de alguns tiques, alguns movimentos bem estereotipados, assim, que você fica, ai meu Deus do céu, acaba logo, vem vacina, né? Vamos voltar para a escola. Né, começa a dar muita angústia, assim. Eu tenho ficado muito angustiada com isso. Isso é uma das coisas que tira meu sono, assim, essas famílias têm tirado meu sono. Nossa, me identifico muito. E eu sinto que isso faz parte dessa falta de parâmetro, sabe? Porque quando você tem uma comunidade que o governo fala, nesse momento, nessa fase que a gente está, vocês podem se encontrar com mais 6 pessoas fora do seu... Com mais 10 eu tenho ouvido isso de quem mora fora. Em X momento, você pode encontrar 3 pessoas. Em X momento, você pode ir na casa do coleguinha. Você pode fazer... E aqui a gente... O que a gente pode, né? E aí, como não tem isso, você tem famílias que dizem assim, ah, eu tô me cuidando. Isso significa, eu estou fazendo tudo o que eu queria. E tem famílias que dizem, nossa, a gente está se cuidando, que quer dizer, a gente não consegue então, as crianças. Exatamente. E andar no elevador é arriscado, ir no playground é arriscado, mandar para a escola é arriscado. Então, assim, a gente fica muito sem parâmetro, né? As pessoas estão muito isoladas diante da responsabilidade de quais riscos elas vão assumir. Olha, eu quero aproveitar essa fala da Dani para trazer 2 avisos para vocês. O primeiro é o seguinte, essa live está estreando a nossa divulgação da próxima turma do Psicologia do Puerpério, que é um curso que nós temos a alegria de já estar na 7ª turma aqui no ARIP. O ARIP é o instituto, né, que eu fundei junto com o Gui, meu sócio, e essas mulheres incríveis aqui dão aula lá, dos temas que são próprios da clínica delas. E esse curso é um curso para todo mundo que quer trabalhar com mulheres no puerpério. Não é só para psicólogos, não é para psiquiatras, é também para doulas, para enfermeiras obstetras, para fisioterapeutas, para educadores que queiram trabalhar, educadores perinatais, né? Qualquer tipo de consultoras de amamentação, profissionais que queiram ampliar o seu conhecimento sobre esse fenômeno. Essa versão do curso está muito revista e ampliada, a versão do diretor, assim, revista e ampliada. A gente ampliou para 6 meses de curso, com uma distância de 2 semanas entre cada aula, entre 2 aulas. Então, são aulas quinzenais. Dá tempo de você assistir, as aulas são todas ao vivo. Se você perder a aula, você tem 1 ano para assistir. E nesse formato, a gente vai ter, eu vou fazer sessões de supervisão coletiva, pública. Então, nós vamos trazer casos, os profissionais vão trazer casos que os desafiam e nós vamos fazer uma supervisão pública, aproveitando como equipe reflexiva de todos os profissionais que estiverem ali. Então, você vai se sentir apoiada na sua forma de trabalhar com esse caso, de uma forma delicada, não julgadora. Você não vai se sentir fragilizada nem exposta porque você está apresentando a sua dúvida profissional. Nós vamos normalizar isso como parte da construção de uma rede e nós vamos fazer isso juntos nesse curso em vários momentos. A Dani vai estar comigo numa aula sobre grupos de apoio. Vocês viram que ela é a diva do grupo de apoio. A Fê Lopes, acabou que a gente não falou aqui hoje sobre a amamentação da mulher negra, que é um dos temas que fizeram ela até montar uma página à parte do Instagram sobre isso. Depois você pode dar o link aí para as pessoas poderem curtir, Fê. E a Fê também vai falar de desmame e o que mais, Fê?
É a amamentação da mulher Vamos negra, falar de desmame. amamentação e desmame e sobre maternidade e questões raciais. Isso, maternidade e questões raciais. E a Patrícia é o seguinte, se a Patrícia chegar e falar assim, esse semestre, gente, eu vou dar um curso sobre dilemas da física quântica, matricule. Tô fora. Porque ela... Física não é comigo, não venha. Literatura. Mas ok. Física não. Essa psiquiatra quentinha, macia, que a gente acessa, que a gente entende, que a gente abraça, entendeu? Ela não é aquela psiquiatra que senta lá do lado do receituário e sai prescrevendo, ela escuta. E a prática da escuta da Patrícia não é só com os pacientes, é também conosco. Ela nos escuta. Então, você vai poder também conhecer como é conversar com uma psiquiatra da perinatalidade, uma psiquiatra do puerpério, que consegue, gosta de conversar com os psicólogos, que gosta de conversar com os outros profissionais, com os consultores de amamentação, que estão em volta dessa mulher. Né? Então, está passando aí o link para vocês conhecerem a proposta do curso. E tem um segundo recado, que é, eu vou dar 2 aulas gratuitas antes do curso começar, para quem quiser assistir, para quem quiser ter uma amostra de como vai ser a aula do curso. Quem não tiver dinheiro para o curso e quiser só assistir as aulas gratuitas, elas têm um início, meio e fim em si mesma. Não é pegadinha para você comprar o curso, nada disso. É uma maneira da gente ampliar a oferta de conhecimento, né? Se a gente pudesse, a gente estaria fazendo tudo gratuito, mas isso não é possível. Então, eu sempre faço questão de ter essa parte do curso que seja gratuito para quem quiser conhecer mais. E aí você pode entrar, mesmo que você não seja profissional, se você quiser entender mais sobre o puerpério, para apoiar uma amiga sua que é puérpera. Se você é homem, por favor, e está fazendo muito omisse, e quer aprender sobre o puerpério para apoiar melhor a sua mulher, venha para essa aula gratuita que eu vou falar disso. A gente precisa ampliar a rede de apoio de gênero, inclusive conversar com outros amigos, com o irmão, com o primo que teve filho, acordar esses caras para eles entenderem e se sensibilizarem sobre o que é esse fenômeno da chegada de um bebê e da transformação da identidade feminina. Pronto. Então, são esses 2 avisos que eu quero dar para vocês. Se vocês perderam tudo, eu não sei mais onde eu escrevo, onde eu acesso, me escreva um direct. Aqui, esse negocinho que é tipo um aviãozinho. Você pode clicar aí, me escreve uma mensagem que eu te respondo, te explico. Pronto. Falei. Um fenômeno, né? Muito bem. Últimas considerações do meu Dream Team para a gente poder ir terminando a nossa live. Eu vou dar spoilers, então. Posso fazer um spoiler? Pode. A Dani falou de matrescência, a Fê que falou de matrescência, o pessoal estava falando aqui não sei como é que é o nome desses comentários. Nesse curso, a gente fala sobre isso, né? O que é a matrescência? A matrescência, a gente emprestou esse conceito da antropologia, que se espelha um pouco na adolescência. E aí, em 2016, saiu um artigo brilhante. Não sabia? Eu estava tentando entender o que era matrescência. Eu pensei, nossa, deve ser matrescência. Então, spoiler do curso. Remédio do terapia. Não. É um termo emprestado da adolescência. E quando a gente olha para o cérebro da mulher no puerpério, na gestação, a gente entende por quê. Isso é chocante. Parem para escutar isso com conversa. Porque eu não vou contar no curso. Não dá tempo. Quando ela trouxe a notícia dessa pesquisa, eu fiquei caído da mudança.
Conta aí. E agora eu tenho 2 aulas, né? Então eu vou poder esmiuçar isso assim para o pessoal entender mesmo, assim, e entender o que que acontece na cabeça da mulher. Então, existem alterações arquitetônicas no cérebro que acontecem durante a gestação e só durante a gestação. Então, isso é um matrecer, né? E é um processo muito parecido biologicamente com a adolescência. A adolescência é um processo biológico cerebral, não estou falando de psicologia, tá? Estou falando de cérebro só. Tá tudo bem. Que é um processo de poda neuronal. Que é assim, o que eu uso, fica. O que eu não uso, apoptose celular, e a gente vai, então, cristalizando alguns circuitos neuronais nesse período da adolescência. E aí, por analogia, em 2016, a psiquiatria perinatal teve esse grande estudo, que é um estudo que fez ressonâncias do cérebro de mulheres grávidas, e aí se cunhou esse termo, né? Então, vem emprestado da antropologia, né, que alguém citou aqui nos comentários, e aí em 2016 a psiquiatria perinatal falou assim, então sim, né, a gente existe enquanto categoria de assistência porque algo acontece no cérebro dessa mulher. E acontece tanto do ponto de vista estrutural, arquitetônico, com alterações de regiões do cérebro, quanto do ponto de vista neuroquímico. Então, existe toda uma nova regulação de neurotransmissores, de vários componentes da neurotransmissão. E se acredita que a depressão pós-parto mora aí também. Cada vez mais a gente está entendendo a depressão pós-parto como uma depressão diferente da depressão, entre aspas, comum, que é aquela depressão ao longo da vida. Então, esses estudos são bem legais, eu vou apresentar eles nas aulas. Epa! Tô me sentindo no vídeo da Pfizer, passada. Passada. Dani, você já sabia disso e você nem tinha feito pesquisa no cérebro, cara. Olha só. A Dani falou que o puerpério era igual à adolescência. Mas Que lindeza, gente, que lindeza. Ai, Muito legal, nossa, muito incrível. legal, muito legal. Tô passada também, tô colada, aliás, na aula da Patrícia. vem cá então, mami. Vem cá, põe a Brahma no freezer. Mami, você é sua aluna, cara. Quero saber desse negócio. Olha, gente, então, se vocês estão passadas, como Fê, Dani e Xande estão passados com Patrícia, vocês vão ficar passados com o resto do povo, que ainda tem Ana Cândida Zanesco falando de dança de mães e bebês no puerpério, que é um método que ela criou para fazer esse aconchego de mães e bebês e que tem um caráter terapêutico maravilhoso. Tem Maíra Duarte falando de cuidados ayurvédicos no puerpério. Gente, são 6 meses juntos, construindo uma conexão muito forte nesse grupo, entre nós, saem processos de trabalho, pessoas se conhecem, começam a trabalhar juntas. A gente já teve de tudo nas turmas de psicologia do puerpério. Nós estamos criando uma cultura de cuidado ao puerpério, né? Isso é uma coisa que todos nós que somos profissionais dessa área sentimos que estamos construindo uma nova forma de olhar para esse fenômeno humano, com o maior orgulho desse mundo, né? Então venham com a gente. Dani e Fê, querem dizer umas últimas palavras aí? Eu sempre acho que essa câmera da Dani fica miudinha demais, ela é bonita demais para ficar miudinha assim. Não é verdade? Vocês concordam que fica... Bom, obrigada por me chamarem para o papo aqui, de não programado. Adorei, vocês são sempre maravilhosas. Muito bom. Também, obrigada. Eu fui aluna do curso, acho que da primeira turma, se bobear, ou da segunda, não sei. E é sempre muito legal, porque é sempre uma troca viva, né? Isso que a gente está fazendo aqui, que a Paty fala uma coisa e a gente fica, nossa, tem essa novidade. Então, é sempre uma troca viva, porque como a gente vive esse trabalho, esse atendimento, isso está muito no nosso dia a dia, né? Isso de pensar algo que você pensava ali há 5 anos atrás, hoje você já amadureceu.